Muito boa noite. Nós vamos realizar agora uma mesa de debates do Instituto de Estudos Fiscais. Nesse ano de 25, estamos realizando várias mesas de debates no Instituto de Estudos Fiscais de modo online. E dessa vez, 26 de agosto, nós vamos fazer uma mesa sobre um tema muito relevante, atual, e se tornou mais atual à medida que a data do evento foi chegando, porque o projeto de lei número 1087 já se encontra, em princípio, próximo de ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Hoje mesmo haveria uma reunião dos líderes para conversar sobre ele, e nós vamos debater esse projeto de lei que reforma o imposto de renda da pessoa física. Eu sou Marciano Seabra de Godoy, que sou presidente do IF, professor da PUC Minas, e nós teremos também a professora Ludmila Mara Monteiro de Oliveira para também falar sobre esse tema. Professora Ludmila é doutora em Direito pela UFMG, com período de investigação na Universidade McGill, no Canadá, e atualmente é vice-presidente da segunda sessão e conselheira da segunda turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda em Brasília. Ludmila, muito obrigado pela sua presença. E nós vamos estabelecer a seguinte sistemática. Nós vamos ter duas apresentações, eu vou fazer a primeira, em segundo lugar falará a professora Ludmila, e nós vamos ter um tempo após as duas palestras para ouvir as perguntas das pessoas que estão aqui. Nós já temos aqui aproximadamente 15 pessoas, 20 pessoas, e eu já digo que vou fazer uma exposição bastante didática para ser entendida, compreendida, inclusive por pessoas que não têm experiência na área tributária. Muito bem, vou compartilhar aqui com vocês para ficar mais didático ainda. Vou compartilhar aqui um arquivo. Acho que vocês estão vendo a tela, não é isso? Muito bem. Bom, então eu vou dar início à exposição dizendo que os objetivos dela são dois. Primeiro, verificar até que ponto a nossa legislação atual do IRPF cumpre alguns mandamentos constitucionais, algumas normas previstas na Constituição, né? Todo mundo tem opiniões, sugestões para o imposto, mas a Constituição, com a sua autoridade, estabelece claramente algumas normas a serem cumpridas pelo imposto, e eu vou verificar, então, na primeira parte da minha exposição, se isso acontece hoje em dia ou não, em que medida isso acontece. E numa segunda parte, vou verificar até que ponto o projeto de lei, né, eu vou fazer menção várias vezes a esse projeto de lei, número 1087, de 2025, ele foi enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional em março e está tramitando desde então, verificar até que ponto ele, com seu conteúdo, com as suas propostas, consegue ou não alterar esse quadro, né? Consegue, digamos assim, aproximar mais a realidade da legislação do imposto de renda da pessoa física ao que a Constituição de 88 espera desse imposto. Muito bem. E eu começo, então, analisando quais são essas tais normas da Constituição que mandam o IRPF seguir alguns parâmetros, né? Eu vou falar de normas da Constituição que são digamos assim, controversas, né? Há muitas controvérsias sobre esse tema, e eu vou aqui falar de algumas que não há controvérsia sobre se elas são aplicáveis ou não ao IRPF. A primeira delas é a proteção do mínimo existencial, uma ideia simples de que os rendimentos de uma pessoa que são necessários para essa pessoa se manter, né, e manter também os seus dependentes legais, não pode ser tributado pelo imposto sobre a renda. Somente o que ultrapassar esse limiar de existência, digamos assim, é que deve ser tributado. E isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana, que é protegida pela Constituição, e também tem a ver com a capacidade econômica, com a norma segundo a qual o imposto deve ser graduado segundo a capacidade econômica dos contribuintes. Uma pessoa que só tem o necessário para se manter e manter os seus dependentes não revela capacidade econômica. Daí
nós consideramos que é uma norma que, de modo incontroverso, se considera aplicável ao imposto de renda da pessoa física. E também os requisitos de igualdade tributária e de progressividade das alíquotas, generalidade da incidência e universalidade da incidência do imposto são previstos expressamente no artigo 150, no caso da imunidade, no artigo 153, no caso dos outros critérios que eu mencionei, e vamos verificar até que ponto eles são cumpridos ou não pelo IRPF. E, finalmente, essa proteção especial da família, a Constituição prevê no artigo 226 a proteção da família e também, de modo incontroverso, se considera que isso também vale para o direito tributário, ou seja, também as normas tributárias devem respeitar essa norma constitucional. E como nós vamos ver, a legislação atual do IRPF coloca várias perplexidades com relação a isso. Bom, então esses são os parâmetros, né, segundo os quais eu vou examinar a legislação atual do IRPF para depois chegar no PL 1087. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa de um parâmetro para falar se a legislação cumpre ou não a necessidade de respeitar o mínimo vital. É preciso encontrar um parâmetro mais ou menos objetivo. E nós temos essas pesquisas anuais do DIEESE, que são muito tradicionais, muito respeitadas no meio econômico, e elas medem, de acordo com o artigo 7º da Constituição, qual seria a quantia em reais necessária para uma família que vive nas capitais brasileiras prover o seu sustento. Uma família de 2 adultos e 2 crianças, isso também, na metodologia da pesquisa, significaria 3 adultos, porque, segundo a pesquisa, o consumo de 2 crianças equivaleria ao de um adulto. Isso levando em conta a alimentação, levando em conta o transporte, levando em conta o aluguel, né? Ou seja, a moradia, levando em conta as despesas com previdência, enfim. São uma cesta, né? Uma cesta de gastos, e que, segundo a pesquisa de março, que é a data do envio do projeto de lei para o Congresso, estaria em 7 mil, como vocês veem, entre 7.398,94 os gastos mensais de uma família desse tamanho, né? E aí, a partir disso, como eu vou examinar aqui a situação de um contribuinte que não tem dependentes, nós dividimos isso por 3 e chegamos a esse valor de 2.466. E vejam que eu dividi por 3 porque, segundo a metodologia da pesquisa, esses gastos de 7.398 equivalem a 3 adultos, né? Então, eu estou olhando a quantia para um adulto. Eu me esqueci de falar para vocês aqui no primeiro slide que eu estou baseando essa minha disposição num artigo que eu publiquei recentemente nessa revista. Ela está aparecendo aí no canto inferior direito, que é a Revista de Direito Tributário Atual. Eu fiz uma análise sobre o projeto de lei 1087. Então, essa minha exposição aqui é uma maneira didática de eu expor para vocês as análises e as conclusões desse artigo. Por isso que eu botei aí a figura da revista. Bom, então, a primeira análise que eu faço é que, pegando a pesquisa do DIEESE, que é muito respeitada economicamente, nós podemos verificar que, pelo menos nas capitais, nas 18 capitais brasileiras que constam da pesquisa, o valor de 2.466,31 seria, em princípio, suficiente para a subsistência de um adulto. Estou considerando um adulto sem dependentes, né? E quando nós vamos à tabela atual do IRPF, nós chegamos à conclusão que um adulto sem dependentes pode reservar, né, preservar do imposto até R$ 3.036 do seu salário, dos seus honorários, enfim, de valores que se submetem à tabela progressiva do imposto, 3.036. Então, a primeira conclusão que eu chego é que, para um contribuinte adulto, sem qualquer dependente, a legislação atual é, sim, satisfatoriamente obediente a esse requisito de proteger um valor da incidência do imposto. Não estou dizendo que esse valor, 2.466, permite que as pessoas vivam, né, com tranquilidade, muita tranquilidade, com conforto, não é isso, mas pela pesquisa do DIEESE nós temos esse parâmetro. A coisa muda de figura quando nós vemos um contribuinte com dependentes. Então, vamos voltar para a pesquisa do DIEESE. 7.398, como vocês viram, seria o valor necessário para
dois adultos, um casal de adultos e duas crianças, né? Então, se uma família assim, que é comum no Brasil, essa configuração, for declarar o seu imposto sobre a renda com a declaração simplificada, aquela em que o sujeito pode fazer, o contribuinte pode fazer um desconto simplificado de 20% do seu rendimento, com o limite máximo, né? Nós teríamos, então, uma base de cálculo de pouco mais de R$ 6.000. Ele poderia fazer um desconto, e aí ele aplicaria a tabela sobre esse valor de 6.330 e poucos reais, que é muito superior, portanto, ao limite isento hoje em dia, né? Hoje nós temos o valor de 3.036, mas que se você for fazer outros tipos de desconto, então nós temos esse valor de 2.428,80, né? Então vejam que se nós compararmos então os valores atuais do IRPF, que são isentos, com o que seria necessário para uma família desse tipo, nós chegamos à conclusão que não há o cumprimento desse mínimo existencial. Mas vamos supor que esse contribuinte tenha deduções para fazer a declaração completa, ou seja, ele não se limite a esse desconto simplificado, ele tenha desconto com gastos educacionais, com gastos médicos, com gastos com contribuição previdenciária. Vejam aí, eu estou supondo aí que as duas crianças ele tenha gasto, o contribuinte, com escola, e também um plano de saúde também familiar. Eu peguei aqui uma base de 14%, o plano significar 14% da renda, que é um valor em pesquisas econômicas tomado como uma média, e vejo que mesmo assim, fazendo essas despesas é, no período anual, no período mensal, né, fazendo um cálculo mensal, ele chegaria a pouco mais de R$ 4.000, ou seja, ele teria que aplicar a tabela sobre o valor de R$ 4.000, ele reduziria, né, com as deduções de 7.398 para 4.300 e pouco, o que também ficaria acima do valor isento. Então, a primeira conclusão a qual eu chego é que, atualmente, não estamos falando do PL 1087, para um contribuinte solteiro, sem qualquer dependente, ele consegue, pelo menos de acordo com esse critério do DIEESE, preservar uma quantia necessária para a subsistência dele. Mas quando nós chegamos, no caso de contribuintes com dependentes, a coisa muda de figura. E aí, quanto mais dependentes a pessoa tem, né, mais essa diferença vai ficar caracterizada, né? E por que isso? Por que nós temos esse fenômeno? Vejam, essas deduções, né, da declaração completa com o próprio valor dos dependentes, nós temos hoje uma dedução de R$ 189,59, que não são gastos com instrução, nem gastos médicos, são gastos com alimentação, é um gasto fixo, né, por dependente, que vem sendo sucateado, né, vem sendo deixado sem correção por muitos anos e décadas. Então, esse valor foi, em termos reais, foi deprimido, digamos assim, ao longo das últimas décadas. A mesma coisa com o máximo que se pode deduzir com instrução, esse valor aí de R$ 296,75. Vejam o quanto isso representava, né, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e o quanto ele representa hoje, né? É uma privação muito forte do valor real ao longo dos anos, e, portanto, esses valores não sendo corrigidos, isso vai realmente fazendo com que mude completamente a situação de um contribuinte com dependentes em termos de respeito à sua, é, seu mínimo vital, né? E aí uma reflexão interessante. No Brasil, não sei se vocês sabiam, mas no século passado, entre 1940 e 1960, existia uma legislação federal que tributava mais pesadamente as pessoas sem filhos, as pessoas sem dependentes, inclusive as pessoas casadas, mas que não tivessem filhos, ou tivessem somente um filho. Havia um imposto adicional para os solteiros e os casados sem filhos. E agora, o que nós estamos vivendo, né, de uma forma, digamos assim, não tão aberta assim, é um tratamento mais agravado, digamos assim, para as pessoas que têm mais dependentes, né? Porque, volto a dizer, hoje em dia, efetivamente, as pessoas sem dependentes aplicam lá a tabela de R$ 3.000, e agora já começando a falar do PL, né? Se o PL for aprovado, a pessoa for sem dependente, ela vai ter ainda mais valores protegidos, porque ela teria até R$ 5.000
se ela ganhar, né, 5 mil reais, ou 6 ou 7 mil reais, ela vai ter mais desonerações ainda. Na minha visão, para criar ainda uma situação mais estranha, nós temos essa decisão do STF, que foi dada há alguns anos, né, em 22, e disse o seguinte, que no caso de pensões, né, pensões alimentícias, oriundas do direito de família, qualquer que seja o seu valor, pode ser uma pensão de 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, ela seria não tributável, porque, segundo o Supremo, ela preencheria as necessidades básicas das pessoas, que eu considero que é um erro gritante em termos de direito de família, porque o valor das pensões não é definido pelo juiz para preencher as necessidades básicas das pessoas, e sim para manter o nível de vida que as pessoas tinham antes, né, da separação, desde que a pessoa que pague a pensão possa pagar um valor, né, muito alto, mas se esse valor muito alto for o padrão de vida, em muitos casos pode ser o padrão altíssimo, esse é o valor da pensão, né? Mas o Supremo acabou achando que a pensão era algo para preencher as necessidades mínimas da pessoa e decidiu que era não tributável, né? Então, a pessoa que paga pode deduzir, isso já está na lei, já está previsto na lei, mas a pessoa que recebe, qualquer que seja o valor, fica desobrigada de fazer o recolhimento. Eu critiquei essa decisão do Supremo nesse artigo, que vocês estão vendo aí na parte direita da tela, junto com uma coautora, que é a Marina Soares Machado, e faço as seguintes conclusões agora, né? Nós temos no Brasil, efetivamente, uma situação um tanto quanto estranha, que é a de que uma pessoa, um contribuinte, que na constância do casamento gasta, por exemplo, 5 mil reais com alimentação, moradia, vestuário dos seus 2 filhos menores, e outros 5 mil reais com a escola privada dos seus filhos, só pode deduzir na declaração dele completa uma dedução de novecentos e setenta e um reais e 56 centavos, que por dependente 189,59 e essa dedução aí dos gastos com instrução, né? Então veja que ele pode gastar muito, mas como os gastos com diversos tipos de gastos com os dependentes não são dedutíveis, né? Então tem uma limitação muito forte. O Supremo já disse, num julgado recente, que essa limitação é válida, né? Vejam bem, se ocorre uma separação e o contribuinte continua gastando os mesmos 10 mil reais, né, que ele gastava antes, ele continua gastando os 10 mil reais com os mesmos itens, o fato de agora se configurar uma separação, um divórcio, e ele está pagando agora a pensão, ele pode deduzir tudo. Os 10 mil reais ele deduz na sua declaração e os 10 mil reais tampouco são tributáveis também para quem está recebendo essa pensão, né? Então, vejam, nós temos uma grande diferença de carga tributária em configurações em que a única diferença é realmente o casamento ou a união estável, né? Existir ou não existir mais, mas em termos econômicos eu tenho uma renda destinada aos mesmos gastos, né? Por exemplo, a entretenimento, enfim, o contribuinte faz uma série de idas a uma série de locais com esses filhos. Na vigência do casamento, ele não pode deduzir nada disso, né? Mas se isso, para manter o nível o padrão de vida, vira uma pensão alimentícia, ele pode deduzir e do lado de quem recebe já não há nenhum tipo de tributação. Então vejam que a diferença agora ainda ficou mais gritante. Então nós temos diferenças entre o contribuinte com dependentes e sem dependentes, e dentro da categoria do contribuinte que tem dependentes, há uma grande mudança, uma drástica mudança, se nós temos um casamento ou uma união estável, ou nós temos uma situação em que isso já não existe mais. Bom, agora, mudando um pouco de tema, né, nós vamos ver a questão da progressividade, aí nós vamos entrar, sim, na questão do PL 1087, né? O PL 1087 ele tem essa pretensão de atacar um problema de progressividade, de capacidade econômica, e antes de falar das medidas concretas dele, nós vamos ver esse quadro aqui, né? Que nós vamos mostrar. Eu vou mais uma vez aqui compartilhar com vocês. O que nós estamos vendo, então, aqui nesse quadro? Algo que vocês muitos já conhecem, mas é o seguinte: como em 1995
foi criada a isenção completa dos dividendos distribuídos para os sócios das empresas no Brasil. Nós temos uma configuração em que, à medida que nós avançamos nessa distribuição aqui de renda, né, à medida que nós vamos avançando para os estratos que estão nos rendimentos mais altos, né, no Brasil, vejo aqui o lado direito desse quadro, nós temos uma proporção maior de rendimentos isentos, né? Realmente, se você pensar as 100 famílias mais ricas do Brasil, certamente os rendimentos vêm de participações acionárias. Então, as participações acionárias geram dividendos que são isentos, né? E nós temos no meio desse quadro, nós temos pessoas que, por exemplo, recebem altos salários, pessoas que têm um rendimento de 30, 40 mil reais por mês para até chegar a isso, mas se for oriundo do salário, a maior parte, então, vai ser tributável. A parte verde do quadro mostra a proporção de rendimentos tributáveis e a parte laranja, né, são as rendas isentas. Então, veja que as rendas isentas, primeiro, elas são muito fortes aqui na parte esquerda, porque é o mínimo existencial, como eu falei para vocês, é o mínimo isento, né? É uma isenção decorrente de uma norma. E depois, para o lado direito, nós vamos tendo cada vez mais essa faixa laranja aumentando, porque é a proporção dos rendimentos vindos de dividendos. Então, vejam aqui, eu fiz algumas observações com base nas pesquisas sobre esses números do imposto de renda, é que o montante dos rendimentos isentos ultrapassa o montante dos rendimentos tributáveis, né, a proporção de um e de outro, com contribuintes com renda acima de 60 salários mínimos, ou seja, é um valor muito alto, mas a partir daí, então, os valores isentos passam a ser maiores do que os valores não isentos. E na faixa desses contribuintes super, super ricos, né, com uma renda acima de 320 salários mínimos mensais, então aí a proporção dos rendimentos isentos, ou seja, claramente é dos dividendos, né, das empresas, ela é de 69,3%. Ou seja, nós temos uma progressividade muito falha na medida em que ela vale para salários, ela vale para algumas rendas, mas para outras rendas, inclusive para aquela que realmente define os super ricos, que é o rendimento dos dividendos, nós temos uma isenção. Não é nem que nós não temos progressividade, nós temos uma isenção completa, provocando isso que vocês estão vendo aqui na tela, né? E aí, prosseguindo, nós temos essa figura que é mais ou menos uma repetição da anterior, só que de uma outra configuração, né? Que vocês veem essa parte aí de baixo, a alíquota, né, efetiva do imposto de renda, ou seja, o valor que as pessoas pagam de imposto de renda dividido pelas rendas delas mesmas. Então vejam que há uma progressividade que vai crescendo até esse patamar aí de 20 a 40 salários mínimos. Aqui nós podemos colocar nessa parte do meio funcionários públicos, né, a elite do funcionalismo que recebe 60, 70 mil por mês. E aqui sim nós temos uma alíquota de imposto de renda maior, porque sobre esses rendimentos de salários eu tenho a aplicação da tabela progressiva, né, com alíquota de 27,5% para a faixa acima de 5 mil, e depois uma queda na progressividade, porque, como vocês já viram, o percentual de dividendos fica sendo cada vez maior. Bom, então, essa é a terceira conclusão a qual eu chego, né? De fato, essa isenção de dividendos faz com que a nossa progressividade seja extremamente falha. E será que nós poderíamos defender a isenção dos dividendos? É um argumento bastante presente, defender a isenção na medida em que os lucros, né, que deram origem a esses dividendos já teriam sido tributados no imposto de renda das empresas, né? Bom, de fato, as empresas têm que pagar imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, antes de distribuir os seus lucros. Mas nós temos levantamentos feitos pela Receita, por outros economistas, que mostram que a grande parte desses dividendos distribuídos às famílias brasileiras, eles provêm de empresas do Simples ou empresas do lucro presumido, né? E nesse caso, nós não temos propriamente uma cobrança de tributo sobre o lucro das empresas da ordem de 34% do lucro, que poderia indicar as alíquotas nominais, né? As alíquotas nominais do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSL, pelo menos da CSL de empresas que não são instituições financeiras, né,
seria de 34%. Mas quando nós vamos ver efetivamente, com esse mecanismo aí do Simples Nacional ou do lucro presumido, a lei não exige que essas empresas paguem os seus tributos efetivamente sobre os seus lucros, né? Ela exige que se pague sobre um percentual do seu faturamento. Então, esses levantamentos que eu mencionei mostram que no caso das empresas do Simples, né, o valor efetivamente que elas pagam de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro, representam, na média, 3% do que seria o lucro real dessas empresas, né? E no caso do lucro presumido, isso fica, essa alíquota efetiva média fica entre 10% e 11% do que seria o lucro do lucro real. Então, a conclusão é que, sim, nós temos que levar em conta que as empresas pagam tributos sobre a sua renda, mas como a maioria delas está no lucro presumido, no simples, efetivamente, mesmo se eu somar qual foi a tributação efetiva sobre o lucro de fato das empresas e depois qual foi a tributação na mão das pessoas físicas, eu vou ter realmente uma alíquota bem menor do que a alíquota incidente sobre salários, né? Até salários de valores bem menores do que as pessoas em que nós estamos colocando a comparação, né? E, por outro lado, os outros dois argumentos que geralmente se dão e foram dados, né, nas audiências públicas que discutiram o PL, contra a tributação dos dividendos, o argumento de que haverá fuga de capital do Brasil, ou então o argumento de que vai haver uma explosão da prática de distribuição disfarçada de lucros nas empresas, etc., são argumentos que não apresentam maior lastro empírico, concreto, e bastando dizer que o Brasil tributou os dividendos, né, distribuídos pelas empresas durante décadas a fio. Então, a maior parte da nossa história tributária, nós tivemos essa tributação. Bom, então eu vou agora iniciar é, a análise das medidas do projeto de lei número 1087, né? Ele tem, como você sabe, duas partes. Uma parte de desoneração e uma parte de oneração. A parte de desoneração, ela alcança as pessoas que ganham, por exemplo, salários, aluguéis, aposentadorias, até R$ 5.000, é uma desoneração completa, né? Hoje, como vocês viram, seria 3.036 reais, e seria um valor completamente isento até de 5.000, e ultrapassando 5.000, chegando até 7. Imagine, então, um aposentado que ganha 6.500, ou então um assalariado que ganha 7, ele teria reduções, né? Até 5.000 seria isento, e o valor que ultrapassar disso, comparando com a carga tributária atual dele, ele vai ter reduções. Então, tem pessoas beneficiadas, são essas pessoas que recebem até R$ 7.000, mas vejam, não se trata de retirar da tributação R$ 7.000 de todas as pessoas. Um assalariado que recebe 12, 15, 20, né? Não vai ter 5.000 do seu rendimento retirado. Isso não vale para os rendimentos, vale para as pessoas, né? As pessoas que recebem, então, mais do que 7.000, segundo o PL, não vão ter alteração da sua carga, não vão ter nenhum tipo de desoneração, né? E, como eu falei aqui, depois de 5.000 até 7, eu teria reduções. Não seria uma desoneração completa, mas reduções. E quais são as medidas de oneração, né, de aumento de carga? Aí elas são direcionadas ao que o PL considera como altas rendas, contribuintes que oferem altas rendas. Não é que todas as pessoas que oferem altas rendas vão ter que pagar mais. Vocês vão ver aqui que é uma minoria que efetivamente vai ter que pagar mais. Então vamos ver como é que se delineia isso. Essa tributação de altas rendas vai ter uma tributação mensal e outra anual. A mensal consiste nessa incidência na fonte sobre os lucros de dividendos. Então vejam que o que se mira efetivamente com esse projeto de lei é a tributação dos dividendos, né? Certamente, porque é ela que provoca, como vocês viram, essa progressividade, né, atual, que vai diminuindo à medida que nós vamos progredindo lá na, na, na pirâmide de distribuição de renda, né? Então, mensalmente haveria essa incidência na fonte de 10%. Então, imagina uma empresa distribuindo dividendos para os seus sócios, ela paga para os seus sócios uma quantia de 60.000, 70.000, R$ 100.000 num mês, né, decorrente de dividendos, eu teria essa incidência mensal de 10% sempre que o valor ultrapassasse R$ 50.000, né? Bom, e o que se considera como altas rendas, né?
considera-se como altas rendas lá nos artigos do projeto de lei todos os rendimentos recebidos no ano calendário que ultrapassem, desde que eles ultrapassem R$ 600.000 anuais. Então, vejam que se uma pessoa recebe dividendos, né, dividendos integralmente, ela vive dos seus dividendos, mas ela recebe um valor mensal que não chega a R$ 600.000 no ano, ela não vai ter nenhum tipo de incidência adicional. Então, vejam, essa é uma conclusão inicial. A maioria das pessoas que recebem rendimentos de dividendos no Brasil não vai ser afetada pela, pela tributação mínima de 10%, porque a maioria das pessoas que recebem dividendos no Brasil recebem menos do que R$ 600.000 anuais e não mais, né? Por isso que se fala em altas rendas. Nem todas as rendas de dividendos são altas rendas nesse patamar. Acima de 600 mil, então, vai começar a haver uma tributação, vocês vão verificar aqui, mas ela vai ser plena realmente acima de R$ 1 milhão. Então, vejam aqui, a partir de 600 eu já considero que é altas rendas, mas eu posso fazer algumas exclusões, né? Eu falei dos 600 mil, mas eu também tenho algumas exclusões a se fazer dessas altas rendas, que vejam, ganhos de capital, porque já são tributados, né? À parte, rendimentos recebidos acumuladamente, tributados exclusivamente na fonte. Aqui se quer evitar que o fato de uma pessoa acumular, né, rendimentos que ela fosse receber muitos anos, a coloque nessa situação. Valores recebidos por doação em adiantamento de legítima nem são tributáveis, né, pelo imposto de renda, e rendimentos em conta de depósito de poupança também ficam de fora. Essas outras 4 situações, dessas indenizações ou aposentadoria por acidente, etc., no projeto de lei, elas não compõem a base de cálculo, quando você vai aplicar a alíquota efetivamente, mas elas são levadas em conta, né, dentro do padrão para se definir a alíquota. Tá? É uma distinção que, inclusive, no substitutivo do deputado Arthur Lira, deixou de existir. Então, essas 4 hipóteses aí da parte inferior da minha relação, elas, então, no substitutivo do deputado, elas não são consideradas nem para calcular a alíquota, nem para propriamente serem a base de cálculo, né? E aí vejam que, de acordo com o projeto de lei, por que eu digo que a maioria das pessoas que recebem dividendos não vão ter que pagar esse imposto adicional? Porque a partir de 600 mil, então, eu começo a aplicar uma fórmula que vai gerar alíquotas crescentes, pode ser 1%, 0,5%, 1,5%, que vão crescendo até chegar a 10%. Né? Então, para as rendas superiores a 1.200.000, as rendas anuais superiores a 1.200.000, aí sim eu teria uma alíquota de 10%. Então, eu multiplico essa alíquota sobre o valor das rendas, e aí eu tenho o valor devido deste imposto de renda da pessoa física, essa sigla IRPFM, que é o imposto de renda da pessoa física mínimo, né? Mas vejam, depois que eu calculo o valor do imposto de renda da pessoa física mínimo, que é essa alíquota vezes a base de cálculo, eu posso deduzir, né, algumas quantias. E vejam aí essa quantia, por exemplo, do segundo item, o imposto de renda retido exclusivamente na fonte, né, ou pago definitivamente pelo contribuinte, em relação aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto de renda. Vamos pegar uma situação, então, de uma pessoa que recebe dividendos e que o somatório dos dividendos, né, no ano dá mais do que 600 mil, dá 700, 800 mil, 1 milhão, então ele vai estar dentro do escopo do imposto de renda da pessoa física mínimo, né? Mas ele provavelmente, essa pessoa, esse contribuinte, essa contribuinte tem também juros de aplicações financeiras. Ele recebe juros de aplicações financeiras, uma boa parte do que ele recebe, né, é de juros de aplicações financeiras. E aí eu tenho uma incidência na fonte de 15%. Então, se a pessoa tem rendimento de dividendos e também de aplicações financeiras, no cômputo geral da sua alta renda, ela já tem um imposto que incide, que em muitos casos vai ser superior a 10%, né? Eu vou até fazer aqui uns exemplos para vocês verem, né? Vou até já passar para os exemplos,
Aqui é a segunda medida ordenativa, que é a tributação na fonte do pagamento de dividendos para o exterior, né? Essa aqui, então, é a cobrança de imposto na fonte para os pagamentos destinados ao exterior. Mas antes, eu queria só fazer alguns exemplos. Vejam aqui, não queria deixar de passar esse exemplo, já vou terminar. Uma diretora de uma grande empresa multinacional, que ela tem rendimentos anuais de 800 mil, né, a título de salários, então ela recebe um grande salário mensal, e ela também tem 400 mil reais anuais a título de juros de aplicações de investimentos. Então veja que nesse caso ela teria sim alta renda, ela teria um total anual de 1,2 milhão, eu aplicaria os 10% do imposto mínimo sobre esses valores, mas o valor de RPFM de 120 mil, que é o valor devido por ela, ele seria menor do que o valor que ela já sofreu de retenções, né? Então, ela sofreu mais ou menos, segundo o meu exemplo aqui, 60 mil reais ela sofreu de retenções na hora de receber os juros das aplicações financeiras, e ela também sofreu uma grande quantia de retenção sobre o seu salário. Então, nesse caso, quando ela vai apurar o valor a pagar de RPFM, ela não tem nada para pagar, porque o que já foi retido na fonte dela supera a sua quantia. E mesmo uma pessoa, agora veja um segundo exemplo, um advogado, sócio de um escritório, que ele recebe por ano 720 mil a título de dividendos, né? Então 60 mil mensais, então ele já está na faixa das altas rendas, e ele também recebe 200 mil a título de juros em aplicações financeiras. Vejam que, como ele está nos 60 mil reais aqui, né, ele já estaria entrando no valor, já é mais de 50, né, ele já recebeu mais de 50 mil mensais, ele estaria no escopo das altas rendas, mas vejam que, como é 60 mil, né, superou um pouco de 50, e ele também tem juros de aplicações financeiras. Vejam que, nesse caso, ele sofreria uma retenção na fonte, que é aquela incidência mensal do imposto mínimo, mas quase tudo que for retido dele nessa incidência mensal seria devolvido, porque veja que, no final das contas, ele vai ter uma alíquota muito pequena comparado com o que ele já sofreu de retenção, inclusive sobre as suas aplicações financeiras, né? Então, eu já estou chegando ao final, não vai dar tempo de eu falar de todos os aspectos, eu vou passar a palavra para a Ludmila, mas o que eu queria deixar claro é que, segundo o projeto, as onerações incidem, em tese, sobre essas altas rendas, mas, na prática, a maioria das pessoas que recebe dividendos acima de 50 mil por mês não vão ter uma incidência efetiva, dado que elas já pagam imposto, por exemplo, retido na fonte sobre os seus investimentos. E a tendência hoje no Congresso, eu vou deixar essa questão de tendências de aprovação ou não na comissão especial, né, cujo relator do projeto é o deputado Arthur Lira. A tendência, então, é um movimento da oposição de aprovar as desonerações, mas não aprovar as onerações, né? Então, isso eu vou deixar para a professora Ludmila explorar, e no final, nas perguntas que existirão, eu vou voltar a esses aspectos, dando a minha opinião sobre as questões. Muito obrigado. Vou passar, então, agora a palavra com muita alegria para a professora Ludmila para suas considerações. Obrigado, Ludmila. Meu áudio. Pronto. Bom, boa noite a todas e a todos. A satisfação é toda minha, de estar aqui hoje com vocês, né? Na verdade, no ambiente que eu mais gosto, que é esse tipo de ambiente mesmo, mesa de debates, eu acho que é o melhor, que acaba rompendo, né, com a nossa tradição muito dogmática, muito unilateral de ensino. Eu acho que quando a gente conversa, as coisas tendem a fluir melhor. Quando o professor Marciano me falou que ia fazer uma introdução inicial, eu falei, nossa, gente, será que vai falar o que que eu pensei em falar? Eu acho que a gente está falando. Eu fiquei feliz em ver que, apesar de tantos anos, a gente continua, eu acho que caminhando lado a lado ali, a gente tem bastantes pontos de concordância. Eu quero até pegar um ponto um pouquinho anterior à sua fala, que eu acho que quando, né, o assunto é reforma de imposto de renda, quando é tributação em geral, a gente sempre tem que repensar. Eu acho que eu estou um pouco reflexiva também, porque o CARF está fazendo 100 anos.
agora em setembro. Eu falei assim, eu acho que fosse fazer uma coluna refletindo sobre direito tributário, o que são esses 100 anos. E né, o tempo todo na fala do professor Marciano a gente falou, né, sobre nossos princípios constitucionais, sobre qual o que é o norte que a gente precisa de mirar, né? Todas essas propostas, elas precisam, antes de tudo, de guardar consonância, né, com a nossa Carta Constitucional. E por que eu gostaria de voltar a falar, né, sobre questões também muito basilares acerca de tributação? Pelo motivo que o professor Marciano até já adiantou, né? As críticas que toda tentativa, tímidas, né? Como também dá para perceber, é, é bastante salutar, não tem nem, né? Há quantos anos a gente espera realmente uma atuação proativa do governo no sentido de fazer uma reforma tributária falando em progressividade, em capacidade contributiva. Eu acho que o governo federal merece muitos aplausos nesse aspecto, principalmente quando ele tenta justamente trazer isso para a população através, né, das redes sociais hoje, que não tem como a gente se dissociar disso, explorando ali, né, explicando a tributação do imposto de renda com gatinhos. Isso eu acho que é uma forma muito interessante de fazer um tema tão complexo chegar na população, que é onde que eu vejo que existe esse potencial transformador. É muito bom a gente ficar discutindo, né, no âmbito da academia, mas a gente sabe que essas mudanças, elas precisam, né, acima de tudo, né, de fazer parte dessa pauta, né, da sociedade civil como um todo. Então, antes de tudo, né, quando a gente pensa na nossa própria história, eu vou falar de 3 momentos que eu acho que mostram, né, a importância da tributação e por que a gente, né, passados tantos anos aí de nossa independência, da nossa república, a gente anda muito longe ainda de cumprir o que a gente acabou pactuando no papel. Se a gente pega o nosso momento, né, Brasil colônia, e a gente pensa num líder ali, Zumbi dos Palmares, uma das maiores discussões que tiveram ali na época, né, a coroa portuguesa precisava de exterminar o quilombo, e como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso de forma militar, bélica, logo ela precisa de dinheiro, logo ela faz um aumento da instituição de tributos. Né, Minas Gerais, a gente não precisa de falar o que foi a Inconfidência Mineira, de novo, né, no cerne da Inconfidência Mineira, a gente está falando também de tributação, né, de uma insurgência acerca de um tributo ali majorado pelo nosso colonizador. Quando a gente pensa já na nossa república, a gente pode falar de Canudos. Canudos também começa com, né, uma disputa que surgiu ali, né, entre o Antônio Conselheiro, que foi o líder, né, do movimento de Canudos, e o, à época, que é um delegado que se tornou juiz, e eu acho que o primeiro, né, motivo, né, do estopim de Canudos foi um duelo antigo entre Antônio Conselheiro e esse indivíduo, justamente quando o Antônio Conselheiro estava revoltado sobre o pagamento de impostos. Por que ele tinha que pagar impostos se no Estado não dava nada ali para ele, né? Não tinha nada ali naquela comunidade que justificasse a presença do Estado. Então, isso é muito interessante quando a gente olha para trás e a gente pensa nesses momentos históricos, do quanto que a tributação ela tem esse papel central. Mas se ela tem esse papel central, por que a gente tem, né, uma aversão tão grande ao pagamento de tributos? E por que eu fico mais preocupada ainda, né, quando a gente pensa né, num contexto, digamos assim, em que, né, a gente não tinha uma série de discussões que hoje em dia extrapolam as fronteiras dos respectivos estados nacionais acerca dessa importância da tributação e do papel transformador que ela age, principalmente, né, quando a gente fala nessas tentativas, né, de instituição de um tributo global mínimo, etc., etc. Por que a gente ainda vê crescendo, e isso me preocupa muito, um discurso que era muito parecido com o sustentado pelo professor Ives Gandra,
no sentido, né, da tributação enquanto uma norma de rejeição social e não enquanto algo que é necessário para o financiamento, né, do nosso próprio Estado. A gente poderia pensar outros modelos tributários, outros modelos de arrecadação para fazer frente, né, aos nossos gastos, poderia, mas fato é que o que a gente tem, né, hoje a maioria dos estados são estados tributários e recentemente também veio crescendo em razão de uma tese que foi defendida na USP, uma ideia, né, de uma tributação, de uma existência de uma propriedade, né, que seria pré-tributária ou, né, que as pessoas conseguissem extrair da nossa Carta Constitucional um dever fundamental de economizar tributos, algo que eu não consigo né, ver como que isso é extraído da nossa Carta Constitucional, muito antes pelo contrário, até por ser uma carta extremamente, né? O professor Marciano fala isso bastante nessa primeira parte, ainda que não assim expressamente, mas tudo que está demonstrado ali, na verdade, é uma grande necessidade de pagar, né, de recolhimento de tributos, ou, né, que a gente melhore, né, como são feitos esses dispêndios pela via financeira, e aqui até tem muito da última pergunta que o professor Marciano me colocou, mas o que eu queria falar, antes de tudo, é acerca dessa necessidade, né, que a gente abandone esse discurso, primeiro, como a tributação como geradora de entraves, ou, né, como uma das críticas sofridas, né, pelo PL, no sentido de que se houver um aumento de tributos por parte, né, do Estado brasileiro, essas pessoas, esses milionários irão embora. E o que eu acho até mais cômico, se não fosse trágico, de estudo, foi inclusive uma fala, né, dita por quem nós brasileiros colocamos ali como padroeira da nossa reforma, algo que eu também tenho um pouco de dificuldade de compreender, passado tantos anos, né, do fim da nossa colonização, e a gente com tanto recurso, né, com tantos doutores, doutoras, especialistas altamente gabaritados, porque quem, né, passados os anos 2000 e bolinhas, a gente ainda parece que tem uma necessidade de regresso a um passado colonial, e um passado colonial que foi nem, é, bonito, né, como, né, na verdade nenhum deles foi, mas se a gente fizer uma análise do que foi feito em terras brasileiras, mais distância a gente teria que ter, né, desses espertos vindo além mar. Então, esse primeiro ponto, né, que eu queria deixar bastante claro é que não alinha com a nossa Carta Constitucional, né, qualquer tentativa e não existe direito absoluto nenhum na nossa Carta Constitucional, né, muito menos de propriedade, você não tem de direito à vida, né, o nosso direito à vida, ele é relativo, porque em caso de guerra, né, a gente não está resguardado pela nossa Carta Constitucional, que se dirá direito de propriedade. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que se a gente for fazer, né, uma análise, e por que é importante falar sobre esse caráter, né, que é muito repelido da tributação? Eu me lembro quando eu estava fazendo doutorado, eu me deparei com uma enquete que foi feita na Câmara dos Deputados, que eu não lembro de exatamente o que foi, mas era só algo astronômico, era se aumentava a faixa de isenção, não sei de quantos milhões para não sei quantos outros milhões, algo que era completamente fora da realidade, né, do homem médio ali, brasileiro. Aquilo ali era algo que era direcionado a esse 0,01% ou 1% que a gente tanto diz hoje, né, isso de uma forma global. E mesmo assim, esse aumento, né, dessa tributação, ela estava perdendo, né? Eu acho que aí justamente por esse caráter extremamente negativo que a tributação tem, eu acho que por razões históricas e também por uma comodidade hoje, né? Porque apesar, né, da gente estar tendo um aumento de gastos militares e talvez estejamos caminhando aí para um terceiro conflito de proporção mundial,
ainda assim, né, a retórica e a propagação da ideologia, ela é bastante importante, né, para essa manutenção aí desses privilégios. Eu acho que o professor Marciano bem demonstra isso também na fala dele, numericamente. E outra coisa, né, esses supostos dados, né, do sentido desse êxodo tributário que aconteceu, isso, na verdade, não aconteceu, isso é muito mais midiático do que qualquer coisa, né? Foi só cair no G20 uma discussão sobre tributação global, né? Que quem detém, né? Quem detém as ferramentas, né? E todo o controle do poder acaba que, né, isso acaba virando uma notícia de repercussões, inclusive aqui, quando né, essa professora portuguesa foi chamada a manifestar suas opiniões acerca da reforma da nossa tributação da renda, um exemplo foi dado, foi do grande êxito tributário que teria acontecido na Noruega, mas isso é um fato que já foi estudado, desmentido, que a proporção, né, houve uma saída de 0,01%, que para que gerasse um impacto significativo no estado da Noruega, esse evento teria que ter sido, no mínimo, 15 vezes uma proporção muito maior. Então, quando o assunto é tributação, eu acho, né, que por haver aí essa primeira aversão, as pessoas elas têm uma tendência muito maior a se inclinarem a esse tipo de argumento, mas né, esses argumentos eles não são demonstrados na prática, na verdade eles são muito mais um exercício de retórica, né, e mexer com o medo da gente, né, porque há de fato, né, a gente é muito acostumado, por pior que seja a situação, a gente gosta de status quo, mexer sempre gera algum tipo de incômodo, então essas mudanças, né, que vêm sendo propostas, e claro, né, trazem aí alterações bastante substanciais na forma como a gente vai tributar a renda, inclusive no âmbito da segunda seção do CARF, né? A segunda seção, como lida com processos de menor valor, ela não recebe tantos holofotes quanto a primeira e a terceira seção. Eu acho que agora, né, mais para frente, caso essa proposta seja aprovada e a gente fale dessas tributações de altas rendas, com essa complexidade no mecanismo de compensação, eu acho que aí sim a segunda sessão ela vai passar a ter aí uma projeção maior do que ela tem hoje, porque ela é muito, né, ela está ligada ali imposto de renda pessoa física, ITR, né, que a gente nem lembra que estudou na escola, e contribuições previdenciárias, mas ali, né, ligados ao rendimento do trabalho, que isso não é, né, nem de perto uma questão de um rendimento, né, de uma tributação de uma pessoa jurídica. Então, essas complexidades, né, pró futuro, isso é algo, né, futuramente a se pensar. Existem, né, como o professor Marciano falou, eu achei, né, bastante interessante. É claro que eu vejo, né, óbvio que ali existe uma análise no sentido, né, dessa discriminação de família extremamente gravoso, mas é claro que ali para o brasileiro, na hora que ele se coloca, né, pesquisas, né, demonstraram que as pessoas elas são favoráveis a essa alteração, né, da forma de tributação, né, isentando as pessoas até os 5 mil e os 50, eu acho que acabou pegando muito né, na mentalidade da população brasileira. E claro que aquilo ali não gera, como está demonstrado numericamente, né? E eu acho que essa é que é a importância dessas contas, porque muitas vezes, né, quando a gente falava, né, até levando para um campo, o professor sabe que eu gosto de internacional, muitas vezes a gente falava de Declaração Universal de Direitos Humanos, você não sabia quanto que custava aquele direito, e eu acho que, né, quando é trazido, o quanto que o Diese levantou aqui, que a pessoa precisa aqui para o mínimo para ela viver, e a gente chega ali nos 8 mil reais, a gente vê quão longe a gente está, apesar de estarmos, né, caminhando ali em direção a isso. O que eu vejo nesse projeto, eu acho o projeto corajoso quando aponta privilégios, isso é difícil de acontecer, até mesmo porque as camadas privilegiadas, também como sua pesquisa demonstra, né, elas estão ali no Congresso, então, né, boa parte, por que que falar de IGF é difícil? Por que que a gente vê agora essa tentativa de estrangular a proposta por outro lado?
a gente tem que, né, o tempo todo, o direito, ele é político, né? A gente não pode tentar analisar o direito completamente encastelado, sem analisar quais que vão ser as movimentações políticas. A movimentação política, né, é muito clara para mim, no sentido, vamos aprovar, né, as desonerações, logo eu vou ficar bem com a população vai ver que eu estou do lado dela, que eu estou ali votando para que esses 5 mil sejam isentos. Só que, ao mesmo tempo, na hora que eu tiro de onde que vai vir, né, aquele dinheiro que não vai ser arrecadado com a desoneração, eu estou simplesmente implodindo o governo. O governo, ele vai, né, da onde que ele vai tirar? A gente sempre, quando a gente pensa, né, na concessão de direitos, eles não caem do céu, eles não nascem em árvores. A gente sempre tem que buscar uma contraface. Se abriu-se mão de uma receita, a gente vai ter que mostrar da onde, né, que aquilo ali vai ser suplantado. Se isso não é aprovado, cria-se uma situação completamente teratológica, porque não vai haver, né, condições, né, do governo se sustentar. Eu acho que esse movimento, eu acho que tem, né, falando de política aqui né, dois movimentos que foram extremamente bons para o governo, foi essa adesão da população da reforma do imposto de renda, que eu acho que ficou muito mais próxima, até porque ela né, na sociedade como nós temos, né, o importante é consumir, nada diz mais para as pessoas do que aumentar a possibilidade de consumo. E quando você tem essa parcela isenta, ainda que estejamos longe da garantia, né, desse mínimo, dessa salvaguarda dessa capacidade contributiva, de uma utilização da técnica da progressividade da maneira mais refinada possível, estamos longe disso, mas estamos caminhando para isso também. Então, isso seria, né, a meu ver, uma bolada nas costas do governo, e a outra coisa que acabou ajudando muito o governo, eu acho que sair, né, das cordas, foi a questão, né, internacional, envolvendo também, né, a tributação, né, do governo estadunidense. Então, esses são os dois pontos, né, centrais. Especificamente, né, quando a gente vai falar das propostas, eu acho que ainda é um ambiente bastante tenso, é bastante incipiente. Existem, né? Eu acho que os incômodos já foram levantados, já teve gente falando que isso era, né, um novo tributo, já houve questionamento com relação, né, se o fato gerador, né, desse imposto de renda mínimo, se ele estaria adequado ao fato gerador de imposto de renda. Então, toda essa discussão, né, sobre o que constitui ali renda e provento, isso tudo teve que ser redebatido. E eu acho que uma das questões mais gravosas que a gente vai assistir vai ser com relação a esse critério, né, de compensação do imposto de renda por causa justamente ali daquele recolhimento que vai ser feito, aquela retenção de 10%, né, como o professor até demonstra na apresentação dele, como que essa retenção de 10%, que ela é muito superior ao que será, né, recolhido de fato, como se dará essa compensação? Isso, eu sei que várias, né, entidades, as confederações patronais, elas têm dedicado bastante ao estudo disso. Outras, né, organizações também de direito tributário têm fornecido instrumentos para que essa regulamentação seja feita, mas eu acho que o cenário ainda é bastante incerto para a gente conversar. Eu acho que seriam essas minhas considerações iniciais dentro desses 20 minutos. Muito obrigado, professora Ludmila, pelas suas observações. E acho que a gente conseguiu traçar, né, um panorama aí do que o projeto propõe, o que está em jogo, né? Podemos agora passar para as perguntas. Eu vou só compartilhar com vocês uma informação sobre a tramitação, já que a gente está falando aqui dessa fase, né? Agora
que vai ser a votação, só para vocês terem, eu vou colocar aqui uma informação sobre o momento em que nós estamos, né? Só um minutinho. Vejam aqui. Estão vendo? Não? Acho que não, né? Estamos sim. Estão vendo? Tá aparecendo aqui, professor. Tá, é o seguinte, vejam aqui a questão da tramitação, só para a gente ter uma ideia em que fase a gente está. 18 de março foi apresentado pelo Executivo, 29 de abril foi constituída uma comissão especial para analisar o projeto, 6 de maio designado o antigo presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, para ser o relator desse projeto na comissão especial, e houve várias audiências públicas entre maio e junho desse ano, e em 16 de julho foi aprovado o parecer do relator Arthur Lira com algumas mudanças, tá? Não são mudanças significativas, não vou entrar aqui em detalhes dessas mudanças, mas não descaracterizou o projeto, né? Era uma possibilidade, não foi descaracterizado. E aí, no dia 21 de agosto, aprovou-se o regime de urgência para análise do projeto, e aí ele já vai para o plenário, ou seja, não vai ter que permanecer em outras comissões, etc. E aí, isso aqui é alguma coisa que foi alterado, né, na comissão especial. Por exemplo, vejam aqui essa segunda parte, o relator propôs que as desonerações não fossem só até 7 mil, e sim até 7.350. Então, ele aumentou um pouco o escopo dessa desoneração, e ele fez algumas mudanças. Então, essa aqui é a outra tela. Por exemplo, vocês sabem que alguns rendimentos de títulos, né, de valores imobiliários, de aplicações financeiras atualmente, são isentos, mas o governo pretende terminar com essa isenção, né? Alguns investimentos em letras ligados ao agronegócio, hoje tem os rendimentos isentos, mas o governo tem uma medida provisória que procura tributar esses rendimentos. O que o relator fez, o deputado Arthur Lira, foi dizer que, caso essa tributação desses títulos passe a vigorar no imposto de renda, eles não comporão a base para o imposto mínimo, né? Então, ele protegeu, digamos assim, dessa alíquota mínima sobre altas rendas, esses valores, e também disse que aquela cobrança na fonte sobre remessas ao exterior não vai valer, vocês vejam aí esse último item, para os governos estrangeiros, para quando a remessa for em direção a governos estrangeiros ou em direção a fundos soberanos, né? Podem ser que esses fundos apliquem, invistam no Brasil, então a remessa de dividendos para esses fundos não seria tributada, e também as entidades que administram benefícios previdenciários, como aposentadoria e pensão. Bom, isso também são normas adicionais para proteger os municípios e os estados. O deputado Arthur Lira considerou isso, eu acho que ele está certo, que essa regra, essa mudança, essa reforma no IRPF não poderia prejudicar os municípios, porque, de um lado, os municípios vão receber, os estados, né, o Distrito Federal, os municípios, vão receber menos imposto decorrente de o aumento do mínimo isento, né? Hoje os municípios, por exemplo, pagam os seus funcionários, e aí pagam, por exemplo, salários de 4, 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais, tem imposto na fonte, fica para os municípios e para os estados, e se esse projeto passar, não vai mais haver isso, né? Nós vamos ter até 5 mil reais isento, e muita gente, né, nos funcionários públicos de muitos funcionários públicos dos municípios, eu até diria a maioria deles, recebem até 5, 7 mil reais, então os municípios perderiam a arrecadação, e não é tão seguro assim que a cobrança sobre as altas rendas vai compensar isso. E aí a norma aprovada lá, colocada no substitutivo, né, ainda não está aprovada, define que os municípios vão ter uma compensação pela União se esse valor não for suficiente, né? Então, se o que aumentar de tributação do imposto de renda sobre as altas rendas não for suficiente para compensar as perdas dessa falta de cobrança pelos municípios, de arrecadação pelos municípios do imposto de renda sobre as rendas até 5 mil reais, totalmente isentas, e até 7 mil, né? Também
o relator disse que se a União, no final das contas, conseguir aprovar o projeto de lei e arrecadar mais do que o que ela cobrar com o imposto mínimo, né, vai ser superior ao que ela deixar de cobrar com o aumento da isenção. Essa diferença vai ser utilizada para reduzir, né, o limite da alíquota de referência da CBS. Vejam que aqui nós já estamos falando de outra questão, mas é que realmente a emenda 132, como muitos de vocês sabem, determina que é, uma carga tributária maior sobre a renda vai ser compensada na hora de se definir as alíquotas. E esse é o último slide que nós vemos hoje na imprensa, né? É no sentido de que a oposição e o Centrão estão articulando para aprovar a nova faixa de 5.000 para isenção e aprovar a diminuição de alíquotas, a diminuição de arrecadação até 7.000, mas não aprovar o que essa notícia chama de taxação de fortunas. Eu até aqui não está no meu slide, eu não consegui, se eu coloco a tela cheia, eu não consigo mostrar para vocês uma coisa que eu gostaria de mostrar, então eu vou deixar aqui sem ser na tela cheia, porque vocês vão ver, na verdade não desconfigurou, mas o que eu queria dizer é que essa notícia do jornal O Globo, que eu estava fazendo o compartilhamento com vocês, eu vou voltar até ela. Estão vendo aí na tela? Acho que não, né? Não, agora não. Tá, então eu vou novamente, espera aí. É que essa notícia diz assim: para compensar a perda de receita estimada em 100 bilhões anuais. Esse é um valor errado. Na verdade, os 100 bilhões é o que vai deixar de ser arrecadado pelo aumento, né, dos valores isentos, 5.000, 7.000, em 4 anos, e não num ano só, né? E vejam que a notícia diz assim: o projeto prevê a taxação de grandes fortunas e um piso de IR sobre lucros e dividendos. Veja, não há uma taxação de grandes fortunas mais o piso do IR. Na verdade, o imposto sobre grandes fortunas não está em questão, tá? O Congresso não está aprovando, e aliás, eu acho que nem aprovaria, há pouco tempo foi descartada essa instituição. Então, na verdade, a notícia está errada. Esses 100 bilhões não é anualmente, esses 100 bilhões é no conjunto de vários anos, e, na verdade, existe sim uma espécie de tributação de grandes fortunas, mas não pela perspectiva do patrimônio, grandes fortunas, como seria o IGF, sim dos rendimentos, né? Dos altos rendimentos, rendimentos milionários, por isso que se fala do imposto dos milionários. Mas essa tributação se faz por meio dessa alíquota mínima de 10%, ela também não ultrapassa 10%, né? Ao contrário do que se poderia pensar, não há uma cobrança progressiva sobre tudo isso. Enfim, hoje, como o governo tem dificuldade de lidar com o Congresso para aprovar projetos, né, para definir pautas, é realmente incerto se isso vai conseguir ser aprovado. Mas o fato é que, não sei se vocês concordam, mas se a oposição for muito forte e só aprovar o lado da desoneração dos 5.000 e o lado da diminuição do imposto para quem ganha até 7.000, 7.350, o projeto não para de pé, porque aí haveria um descumprimento das normas da lei de responsabilidade fiscal com relação à renúncia de receitas, né? Haveria uma renúncia de receitas muito vultosa, sem indicação de outras maneiras de se fazer face a isso. É claro que parece que a oposição vai dizer que ela vai sugerir redução de despesas, né? Então, em vez de aumentar a tributação na verdade, é o 0,6%, né? Como eu disse, o imposto de verdade para quem vai pagar é algo em torno de cento e poucas mil famílias e 0,6% dos contribuintes. Então, se isso não for aprovado, deveria haver redução de despesas, mas aí é muito difícil encontrar, né, em pouco tempo essas reduções de despesas dessa ordem de grandeza. Então, eu acho que ou o projeto vai ser aprovado, e eu acho que ele deveria ser aprovado, porque não é um aumento drástico, é um aumento bem assim, contido,
da tributação. E vejam, não falei, mas tem um redutor, né? A pessoa que provar que o somatório do que ela vai pagar de IRPFM, né, que é o imposto mínimo, mais o valor que a empresa que está distribuindo dividendos já pagou. Então, vamos supor que você tem uma ação de um banco e o banco tem um imposto, como a gente sabe, calculado sobre o lucro real, né? Então, o que o banco pagou sobre o lucro do qual saiu os seus dividendos, né? Do qual saíram os seus dividendos, somado com o imposto que você vai pagar, além disso, sobre os seus dividendos, se isso ultrapassar 34%, que é aquela alíquota que incide sobre o lucro real das empresas, né? Então, você não precisa de pagar essa diferença. Então, se isso há esse redutor, que já estava no projeto original, mas é um redutor que, na prática, vai fazer diferença para quem recebe dividendos de empresas do lucro real, né? Porque, como eu disse, você recebe dividendos de empresas do lucro presumido ou do simples, quando vai se calcular qual é o imposto efetivo que a empresa pagou sobre o lucro que seria o real dela, né? Sobre o lucro efetivo que foi distribuído aos sócios, esse valor não vai se aproximar de 34%, então esse redutor vai valer mais para esses casos. Bom, vamos abrir então aqui para as perguntas, para as colocações, como a gente sempre faz nas mesas de debate. Então, a palavra está aberta para quem quiser participar. Ludmila, mais uma vez, obrigado. Fica aí que vamos ouvir as perguntas para saber o que nós temos que complementar aqui. Eu queria até fazer uma Claro, complementação, pois não. né, com relação a esse percentual, né, dessa tributação desse grupo bastante pequeno, além, né, de como você falou, não ser algum aumento tão grande, isso não é nem perto da justa cota que eles teriam que pagar se a gente pensa, né, em termos lato, no sentido de, geralmente, pessoas mais afortunadas, ainda que elas digam que elas não sintam a presença do Estado na vida delas, quando elas vão empreender, essas pessoas recebem largas quantidades de subsídio, essas pessoas, né, têm possibilidade, né, de ingresso na universidade pública. Eu acho que acaba porque eles até fizeram um sucateamento tão grande na universidade pública, porque eu acho que agora isso nem é tanto assim, não, mas no passado ainda era, né, que era um centro bastante, né, diferenciado em termos de pesquisa. Eu acho que hoje com o sucateamento da universidade pública, eu acho que nem tanto. Mas isso não é nem próximo ainda, né, do que isso, de quais que são os ganhos auferidos em razão da existência do Estado. Eu acho que o problema, de novo, é uma mentalidade que as pessoas elas esperam ali uma bilateralidade muito nítida ali, e tomam uma série de questões, né, o aparato estatal como um todo, como algo que já foi previamente dado, como se fosse algo pré-existente e não construído, não algo institucional. Então, isso aí é um problema. E uma coisa que eu deixei de falar, que tem até uma pergunta correlata no chat, que eu não vou saber dizer a ordem, né, qual que foi, não sei se o professor Marciano sabe, do impacto da decisão do STF da questão das pensões, mas a questão do planejamento tributário hoje ele é tão agressivo com relação a esse pagamento de pensão que na semana passada a gente aprovou uma súmula do CARF falando justamente que mesmo em casos de pensões homologadas judicialmente, porque a gente tem muita, na constância da União, elas não são dedutíveis, porque aquilo ali, né, o casamento ainda existe, a união entre aqueles indivíduos, você não paga pensão quando você tem coabitação, isso aí é obviamente um planejamento tributário, né, dos mais abusivos, porque que pensão você está pagando se você coabita, né? Então você não tem uma pensão, mas é claro também que vem para sanar aí um problema, né, que é muito gravoso dessa discrepância de tratamentos a depender, né, da forma familiar que foi eleita, uma via espúria, mas, né, que visa combater isso de fato mas o volume de casos cresceu tanto que fez com que o órgão aprovasse, né, na semana passada, uma súmula para pacificar essa questão, porque a gente ainda tinha chancela do judiciário em inúmeros casos. É interessante, né, Então, Ludmila, que quando o Supremo decidiu, se você perguntasse para a Receita assim, das pensões verdadeiras, das pensões, entre aspas, normais, né,
de realmente de casais que se separam, o efeito realmente da decisão do Supremo, apesar de eu achar que ela foi errada, mas não seria talvez tão drástico. Mas depois da decisão do Supremo, aí então passou a ser a tábua de salvação, ou seja, realmente você quer reduzir sua carga tributária a um terço, você faz esses instrumentos. Aí sim, realmente é o peso, né, orçamentário disso. Então, respondendo aqui a questão foi colocada pelo Cláudio, né? No momento que o STF decidiu, levando em conta as pensões, entre aspas, normais, eu acho que o impacto seria pequeno, porque a grande maioria das pensões verdadeiras no Brasil são de até R$ 3.000, né? As pensões são... E elas não precisavam da decisão do Supremo, porque, na verdade, elas não eram tributadas em função do limite de isenção, né? Na verdade, os beneficiários da decisão do Supremo são as altas pensões que, como a Ludmila falou, depois da decisão do STF, passaram a pipocar em todos os lugares, porque as pessoas começaram a querer transformar, né, os gastos dentro do casamento, que são indedutíveis, em gastos dedutíveis e, além disso, não tributáveis, né? Então, já era esperado que essa decisão fosse gerar tudo isso. Mas obrigado, então, Ludmila, pela sua complementação. Vamos, então, para as perguntas. Tem muita gente aqui que conhece esse assunto e quer colocar alguma questão sobre ele. Fica a palavra, então, aberta. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Olá, Janaína. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço pela aula aí, Marciano e Ludmila, parabéns pela exposição de vocês. Eu tenho, na verdade, uma pergunta que me ocorreu, é, porque vocês levantaram um comentário, né, sobre o tratamento que seria dado ao imposto de renda retido na fonte. Para esses, digamos assim, né, essas altas rendas, né? E isso seria, então, eu posso estar desatualizada aqui, ou ter uma interpretação errada, né, dessas alterações. Mas estou entendendo que esse imposto de renda retido na fonte seria compensável, ou digamos assim, ele seria aproveitado na declaração de ajuste anual dessas pessoas. E aí a minha dúvida é se isso não seria, de alguma forma, um tratamento privilegiado, digamos assim, quando a gente olha para as outras pessoas, né, para os réis mortais, que geralmente têm, né, os seus rendimentos e cujas retenções na fonte são geralmente, recebem geralmente tratamento de tributação exclusiva na fonte definitiva, né? Ou seja, você não compensa, né, esse R-fonte de CDB, né, e outros rendimentos, falando aqui do mais comum, com o imposto que você tem a pagar na sua declaração de ajuste anual. E aí eu não sei se eu estou sendo muito criativa aqui, criando pelo em ovo, mas acho que mas foi uma coisa que me ocorreu aqui. Queria ouvir de vocês se faz sentido, se tem uma inconsistência mesmo, ou se tem uma razão de ser e eu estou confundindo as coisas. Obrigada. Ótima pergunta, Janaína. Então, você percebeu uma coisa que é a seguinte: hoje em dia, né, se você recebe salário e também tem aplicações financeiras, o que você sofre de cobrança de imposto de renda sobre os seus salários, você paga durante o ano, né, tem um imposto, se você recebe um alto salário, o imposto de renda não é baixo, e você não pode compensar esse imposto de renda sobre os seus salários com o que você paga sobre as suas rendimentos e aplicações financeiras. Isso continua do jeito que não muda. Mas se você, por exemplo, recebe muitos dividendos, hoje você paga zero sobre eles, mesmo que eles sejam, por exemplo, de um valor de R$ 1 milhão por ano. E você agora, com a nova lei, vai passar a ter que pagar um imposto mínimo sobre, não só os dividendos, tá? E aí é sobre a totalidade. A questão é essa, que o imposto mínimo, ele não é só sobre os dividendos, ele é sobre a totalidade dos seus rendimentos, quer dizer, não é exatamente a totalidade, mas ele abrange também os salários, ele abrange também os rendimentos de aplicações financeiras. Então, se uma pessoa tem muitos dividendos, tem também muitas aplicações financeiras que geram rendimento, tudo isso entra no cálculo da a renda alta e eu aplico a alíquota de 10%, né? Então, a aplicação mais alta que vai existir seria 10% sobre o valor dessas altas rendas. Como dentro dessas altas rendas estará certamente uma quantia
de aplicações, de juros de aplicações financeiras, né? Eu acho que todo mundo que tem muitos rendimentos de dividendos também tem juros de aplicações financeiras, né? Então faz sentido sim você permitir a compensação, não é um privilégio, porque se você está acima de 1.200.000 reais por ano, e dentro desses 1.200.000 tem rendimento de dividendos, mas também foram computados os rendimentos de aplicações financeiras, então você pode fazer essa dedução. E na prática, o que acontece é o seguinte: se você tem um mix, né, em que a maioria da sua alta renda, né, uma boa parte da sua alta renda é formada de aplicações financeiras, você já é tributado em 15%, né? Agora, se uma pessoa tem quase 90%, 80% do que ela ganha é de dividendos e ela tem poucos rendimentos de aplicação financeira, né? Aí sim não vai dar, não vai dar para ela compensar tudo, né? Então, na prática, nós teremos o perfil da pessoa que vai ter que tirar dinheiro do bolso para realmente pagar esse imposto de renda da pessoa física mínimo. É uma pessoa que realmente tem dividendos de bem mais do que 50 mil por mês. 50 mil por mês ele não entra. E se for 50, 60, 65, 70, vai ser muito pouca coisa. E ele certamente tem aplicações financeiras que vai dar esse imposto compensável, né, para ele. Então, seria a pessoa que tem dividendos bem mais do que 50, 60 mil reais e não tem uma proporção parelha de rendimento de aplicação financeira, né? Aí sim, realmente, ou seja, se eu tenho 80% dos meus rendimentos de dividendos hoje, e eles são muito altos, aí realmente esses 10% vai fazer com que a pessoa tenha que fazer um desembolso, né? A não ser que ela obtiver esses rendimentos, esses dividendos de uma empresa do lucro real, né? Que quando se fizer a conta lá, essa empresa já está com uma tributação muito próxima de 34% de lucro de alíquota efetiva, né? Aí a pessoa pode fazer Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? De fato, eu acho que faz sentido sim porque você vai aplicar o imposto mínimo sobre algumas coisas. Agora, quem é assalariado, como você falou aí, quem já paga uma alta quantia de imposto de renda sobre os seus salários, não vai ser alcançado. Mesmo uma pessoa, né? Mesmo uma pessoa que receba um salário no setor público, ou que seja, de 70, 80, 90, 100 mil reais por mês, ela, como vai ter mais do que 10% de alíquota efetiva sobre esses rendimentos dela, ela não vai ser obrigada. Ela vai até apurar lá um imposto mínimo, né? Ela vai apurar o imposto mínimo, porque ela tem altas rendas, mas o que ela já paga atualmente pelo imposto normal, né, que já existe, é suficiente para ela pagar esse imposto mínimo, mas ela não vai poder pedir de volta, não, né? Não tem restituição, não, ela já paga o que for. Então, a minha dúvida é se para essa pessoa, né, esse assalariado que ganha um Uhum. pouco menos, se não faria, se ele não se beneficiaria, digamos, da possibilidade de Ah, poder sim, compensar os 15% Ele não sim. pode, né? Isso permanece. Não, eu Mas entendi. se isso fosse autorizado, ele É, sairia no lucro, né? Digamos certamente. assim, Ou seja, né? na verdade, esse projeto ele se pautou pela viabilidade da sua aprovação no Congresso, né? Porque realmente ele pega a minoria das pessoas que recebem dividendos. A maioria das pessoas que recebem dividendos recebe dividendo até 50, 60 mil por mês e não vai pagar. Mas a pessoa que recebe 600, 700 por mês, né? Aí sim vai pagar. Mas você está certo no seguinte sentido: para quem tem uma capacidade econômica muito alta, porque recebe um salário, né? 100 mil ou do que for, na verdade eu tenho uma tributação progressiva, até 27,5, né? Mas a lei fala assim, não, para dividendos o máximo é 10, né? Para dividendos o máximo que eu vou colocar aqui é 10% sobre o total, né? Na verdade, sobre o que ultrapassar, ou seja, se você tem muitos dividendos e muito alto, eu vou somar com outras coisas, mas o máximo vai ser 10. Aí eu permito que você deduza, mas você tem razão no sentido de que, né, alguém que receba um salário muito alto não tem direito de falar, não, eu só vou pagar no máximo 10 e o que eu tiver feito de retenção eu posso deduzir. Ou seja, há uma limitação de 10% sobre algumas rendas, que é o caso dos dividendos, mas não há limitação para os salários, como você colocou aqui, né? Então, sim, há essa falta de coerência pelo princípio da capacidade econômica. Mas se fosse assim, né, se fosse do jeito que você está falando, e aí
fosse progressivo, inclusive para quem recebe os dividendos, aí a chance de aprovação seria muito menor. Mas você tem razão do ponto de vista de capacidade econômica, tem dois critérios aí, ou seja, o trabalho, né? O trabalho que gera salários muito altos está sendo tributado com uma intensidade maior do que os rendimentos do capital, né, que vem dos dividendos. Obrigado, Janaína. Ludmila quer colocar alguma outra questão? A gente pode passar para a próxima pergunta. Oi, Marciano, pode sim, eu tive que atender um telefone aqui, mas já estou desligando, só um minutinho. Então, Marcelo Rios, obrigado, Marcelo, diretor aqui do Boa IES, noite. obrigado pela participação. Obrigado, Marciano. Parabéns, Ludmila. Eu tenho três considerações rápidas. A primeira é por que 50? Esse número partiu, né, o professor Marciano, que conhece aí dos números e etc., se teve alguma razão para ser 50 e não 30, 70, 80, 100. Isso é uma primeira pergunta, se vocês sabem se existe alguma pesquisa por trás disso. Segundo, acho que eu também acho que a tributação do dividendo não vai ter esse impacto de fuga de capitais, mas eu não tenho a menor dúvida de que ela vai sim explodir com relação à distribuição disfarçada de lucro. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Essa distribuição disfarçada já existia na época em que era tributado e agora com muito mais força vai voltar. Claro que a Receita hoje tem uma capacidade muito maior de fiscalização, mas eu não tenho nenhuma dúvida, principalmente até pelo número que o Marciano trouxe, né, de que 70% dessas empresas seriam do Simples Nacional e do lucro presumido, que é exatamente onde isso vai acontecer, porque são empresas mais próximas, familiares, e em que isso vai ser, sim, utilizado e vai exigir da fiscalização uma capacidade bastante grande para evitar essa distribuição disfarçada. E, por último, Marciano, lembrar, você citou muito a questão das aplicações financeiras, mas é importante a gente lembrar das aplicações financeiras isentas, que hoje são a maioria no caso das pessoas físicas. E essas aplicações isentas, elas vão ser deduzidas da base de cálculo do imposto mínimo. Então, se o sujeito eventualmente tem ali seus lucros aí de 60, 70, que você disse que talvez não fosse recolher, eu acredito que ele vai recolher sim, porque ele pode ter a maior parte das suas aplicações financeiras em rendimentos isentos, que vai entrar para dizer que ele tem ali uma alta renda, mas vai ser deduzido na hora de aplicar o imposto. Então, ele não vai ter imposto. Então, se o sujeito tem lá uma renda de R$ 100.000 mensal, 70 mil é dividendo e 30 mil é rendimento isento, ele não recolheu nenhum real de imposto naquele mês. Então, ele vai ser sim tributado. Deve ser tributado, perfeito, mas é só para dizer que, e ao mesmo tempo, né, se a gente colocar assim as mais comuns, o sujeito não, o patrimônio do sujeito não é aplicação financeira, é rendimento de aluguel. Hoje a gente sabe que quando isso acontece, isso está dentro de uma hold, né? Então ele não vai ter tributação do imposto de renda. Então, eu acho que a depender aí da situação, que eu acho que é a grande maioria, rendimentos isentos ou localizados dentro de holds, o sujeito que tiver um rendimento maior de dividendos acima de 50 aí, mesmo que seja pouco a mais, eu acho que ele vai sim ter essa tributação. Mas no final, só para dizer que eu também sou favorável ao projeto. Eu acho que pela primeira vez ele está bem calibrado, né? Porque não era razoável você tributar também todo e qualquer tipo de lucro. Era mais difícil, né, de passar. Da forma como eles fizeram, ficou bem ajustado. Eu acho que essa questão aí também da compensação dos 34%, do lucro real, né? Principalmente nas SAs, eu acho que ficou bem também calibrado. Então, assim, hoje eu acredito que é um projeto que traz, sim, uma justiça fiscal. Eu também sou favorável à aprovação, embora é o que você colocou aí, né? Já vamos ver como é que a coisa vai funcionar na aprovação. Então, são essas as minhas considerações. Muito obrigado. Ótimo, Marcelo. Excelentes perguntas e colocações. O porquê dos 50 mil, né? Eu acho que esses 50 mil foi uma decisão, assim, no sentido de um impacto social, né? Um número redondo, né? Ou seja, quem ganha mais de 50 mil seria realmente
privilegiado, né, rico, vamos colocar 50 mil aqui. Então, não foi nenhum cálculo econômico, nenhum cálculo assim, estatístico. Eu acho que o 50 mil é o marco, né? Você ganha mais de 50 mil. E veja que também o 1 milhão e 200 também, né? Então, agora veja que 50 mil, pessoa que ganha mais de 50 mil, não é que ela vai pagar, né? Porque começa em 50 mil, mas dependendo do que ela vai crescendo ali 50, 60, e dependendo do mix, né, como você falou, o mix do que, além do dividendo, ela tem o quê? De repente ela tem juros mesmo, que pagam 15% de imposto de renda, mas pode ser um rendimento isento, como você falou, né? Então vai depender desse mix, mas os 50 mil eu acho que não teve, certamente, uma definição, assim, um número, economicamente, uma forma, foi realmente um marco, né? Você ganha mais de 50 mil. E é uma maneira também de preservar muita gente, né? Porque eu acho que você há de convir, se essa tributação fosse sobre todos os dividendos, independente dos seus valores, o Congresso não ia aprovar, provavelmente. Eu acho que seguramente. Então, é uma maneira de preservar quase todos os, vou dizer quase, mas sei lá, 70% das pessoas que recebem dividendos é até 50 ou um pouco mais de 50, então esse número chegou, né, para poder fazer essa função. No parecer do relator, do substitutivo do Arthur Lira, alguns rendimentos isentos de aplicações financeiras não vão entrar no cálculo do imposto de renda da pessoa física mínima, tá? Ele colocou lá vários rendimentos de títulos isentos, né? E mesmo que eles venham a ser tributados com as mudanças que o governo está tentando fazer, eles não entrariam no cálculo. Então, ele teve essa, essa mudança. E, finalmente, a questão do DDL, né? Realmente, eu imagino que a Receita Federal esteja pensando aí num plano para poder cercar essas distribuições disfarçadas de lucros, né? Também acho que é muito mais provável que venha distribuição disfarçada de lucro do que a fuga de capital. O que também vai haver, a Receita Federal já está preparada para isso, é uma diminuição do número de distribuição de dividendos. Então, as pessoas vão optar por não distribuir dividendos e manter o dinheiro, né? Eles falam em algo de 50%, eles acham que vai diminuir 50% a distribuição de dividendos, ou seja, vai haver uma preferência para os dividendos ficarem lá nas empresas, né, por mais tempo, quem sabe até se um dia as pessoas esperam, não, um dia vai cair isso, né, vai mudar o governo, sei lá. Então, isso realmente eles estão planejando, ou seja, não se sabe bem, eu acho que por isso que houve essas manifestações, né, de que, mas será que uma coisa vai compensar a outra? Ou seja, se é certo que vai cair aí 20 e poucos bilhões a arrecadação pela expansão do limite de isenção para 5 mil, para 7 mil, uma coisa automática. Pelo outro lado, é o que você falou, tem várias nuances aí, quantos por cento dos dividendos vão deixar de ser distribuídos, o que vai acontecer no DDL, etc, etc. Então, não se sabe bem e, portanto, as questões que você colocou são muito procedentes. Eu vou passar a palavra para a Ludmila e já sei que a Tainá tem uma pergunta também para fazer. Ludmila, quer fazer uma consideração sobre... Quero fazer uma complementação. Esse número, né, eu acho que muitas vezes a gente tem, às vezes, um apego, né, porque o lado econômico também ele pega muito, né, porque a gente sempre é muito bombardeado com fórmulas econômicas e dados e números. Só que realmente, né, isso é muito de uma questão política. Eu acho que era um bom slogan, né? 55, né? Fazia um jogo ali que realmente era interessante. Se a gente for pensar, é claro que o alto escalão, né, do servidor público, principalmente quando a gente pega Poder Judiciário, Ministério Público, né, e todos os outros que estão indo aí, a Defensoria Pública, que está indo agora, né, orçamento próprio, indo no mesmo caminho, se a gente for tirar esses servidores, eu lembro quando eu trabalhei no Estado, ok, tem muitos anos, estamos falando do levantamento de 2015, mas mais de 75%, por volta de 75% dos servidores ganhavam menos de R$ 3.000 na época. Então, isso nós estamos falando do servidor do Estado de Minas Gerais, é um percentual bastante substancial, né, que R$ 3.000 em 2015 também não fazia frente aí a esse mínimo condependente pelo cálculo do DIEESE. Então, se a gente for pensar, é um número que impacta muito e a gente tem uma parcela muito substancial da nossa população vivendo aí abaixo desse. Está fechado, Em Luciano. razão disso que a Ludmila colocou, e antes de passar a palavra para a Tainá, eu vou só compartilhar com vocês aqui uma tabela. Eu acho que interessante o Marcelo e a Ludmila verem, né?
vejam aqui, essa é a tabela do governo federal, tá? Então, com até 60 mil reais, vejam aqui, né? Grupo de renda anual. Hoje, até 36 mil, que seria a faixa atual, né, de isenção, 3.036, eu tenho 76,2% da população com rendimentos fora do imposto de renda, tá? Hoje, até 3.036 por mês, eu tenho já 76% da população fora da condição de ter que pagar imposto de renda. Indo para 60 mil, que é a proposta, eu tenho mais 10%. Então, mais 10% da população já ingressam nessa categoria de pessoas que não vão ter que pagar o imposto de renda. E a Ludmila falou, né, ou seja, se realmente 4.500, 5 mil reais não é um salário considerado muito alto no serviço público, ele é o salário da maioria das pessoas. Ele é o salário da maioria das pessoas que estão na educação e na saúde, né? E não no judiciário. E vejam que no final, aqui na última linha, acima de 1.200.000, que é onde estão realmente as pessoas que vão ter que botar a mão no bolso para pagar uma quantia adicional se esse projeto for aprovado, nós estamos falando de 0,2% da população, ou mais ou menos 0,5% dos contribuintes, né? Então, quem ganha 10% da população, que passa a categoria de isento, né? E são pessoas que no setor público são muitas pessoas, e quem vai ter que pagar realmente é uma parcela bem inferior, né? Então, essa tabela mais ou menos mostra o que se pensou. Esses 10%, né? Esses 10% a mais de pessoas da população que vão passar a deixar de ter que pagar o imposto de renda, isso deve ter pesado na hora dessa definição, complementando aí a pergunta do Marcelo. Vamos para a última pergunta da Luciano, Tainá. só, Pois não. só uma observação, é que na verdade vai ser menos ainda, né? Porque parece que essa tabela sua está contemplando todo tipo de contribuinte. E se, por exemplo, pegar o poder público, né, do escalão superior do Poder Judiciário, eles não vão ter esse imposto, porque já pagam 27 mil. Isso, Então é isso. menos ainda que vai ter que É, arcar com essa parte, né? é. Agora, sem dúvida. E você colocou um ponto que eu acho que não vale a pena discutir aqui, mas no meu artigo eu levantei uma quantia crescente da proporção de rendimentos desses altos salários do funcionalismo público, geralmente do Judiciário, do Ministério Público, que se compõem de verbas, entre aspas, indenizatórias. Então, hoje em dia, eu fiz lá, eu peguei os dados da Receita Federal, mais ou menos 50% do rendimento bruto dessas categorias, 50% já é rendimento considerado indenizatório. Então, veja que é diferente de um alto salário do setor privado, né? Um alto salário do setor privado, os poucos que podem comparar com esse, não tem essa proporção. Quem quiser depois pegar mais dados nesse artigo que eu mencionei Não, aqui, isso é crescente mesmo. Tribunal de Contas paga é, indenização demais, já, tal. já é, já é mais do que já é mais do que a metade, entendeu? Se você tem um É, super salário por ano de 1 milhão, o valor considerado como verba indenizatória vai ser 600, 650, é, então já está. eu já vi isso mesmo, tá assim, tá No absurdo. artigo tem muitos dados sobre isso, né? Ótimo. Vamos para a pergunta da Tainá, para a gente já ir indo para os comentários finais. Oi, Tainá, obrigado pela Oi, participação. professor, boa noite. Eu que agradeço, muito boa aqui a palestra. Gostei muito das falas da professora Ludmila, principalmente que ela falou de como tem sido abordado o tema para as pessoas leigas. E a minha pergunta tem um pouco a ver com isso também. Eu moro aqui em Minas, mas eu sou de Manaus. E lá em Manaus gira em torno da Zona Franca, que usufrui de algumas reduções de tributos federais, estaduais e um incentivo fiscal, principalmente para o setor motobilístico. E a minha pergunta é se com a reforma a Zona Franca as empresas podem ser afetadas e perder um pouco dessas isenções e desse incentivo, e como isso poderia afetar, porque para quem nunca foi em Manaus, lá não tem estrada para sair, né? É só de barco ou avião. Então, uma vez que a Zona Franca é afetada, a população entra naquele pânico, que é o que está acontecendo atualmente, de nossa, vão tributar os ricos, ou seja, as empresas vão sair de Manaus. Tainá, obrigado pela participação. E a Tainá é uma excelente aluna da PUC Minas na graduação e com atividades também de pesquisa.
Olha, Tainá, eu não vi é, é, estudos e também argumentos nesse sentido, no sentido de que a Zona Franca seria um foco, né, de possíveis saídas de empresas do Brasil, etc. O que eu posso dizer é que a tributação da empresa não muda, né? Nós teríamos aí os sócios dessas empresas, efetivamente, que em alguns casos, a minoria dos casos, se você teria então empresas lá muito grandes que distribuem, né, para poucos sócios muito dinheiro. Então, assim, eu acho que se você pegar todas as empresas da Zona Franca e verificar o volume de dividendos para os sócios, etc., deve ser um percentual muito pequeno que teria que ter um pequeno aumento, né? Na verdade, é o que o Marcelo falou, que a Ludmila falou. Na prática, esse PL 1087, ele não provoca um grande aumento de tributos. É claro que, né, para uma pessoa que é milionária, ela não vai ficar feliz de ter que pagar 100 mil reais por mês ou 100 mil por ano, mas o fato é que proporcionalmente isso não representa algo muito significativo, né? Então, não sei, vou passar a palavra para a Ludmila, mas eu não vi nenhum estudo que aponte para a Zona Franca de Manaus no sentido de se correr isso. Agora, fake news, a gente tem aos montes, né? Inclusive está circulando aí Sim, que o Banco do Brasil vai quebrar, né? Que o Trump vai quebrar o Banco do Brasil, então as pessoas deveriam correr e tirar o... Uma aluna minha me perguntou isso, uma aluna lá na PUC, Ludmila, numa aula, o meu pai falou que era para tirar o dinheiro do Banco do Brasil, porque agora o negócio do cartão de crédito do STF e o Banco do Brasil vai falir. Então, realmente rola de tudo, né? Enfim, e vai se cobrar IPVA sobre bicicletas, e o governo federal vai cobrar IPVA sobre bicicletas, etc. Mas deixa eu ver se a Ludmila já ouviu. Ela está lá em Brasília, né? Está lá no, bem perto de onde essas coisas de Zona Franca, né? As pessoas preocupam-se muito com a Zona Franca. Eu não sei se ela já reparou, já ouviu alguma pesquisa sobre isso. Não, o que eu já vi de Zona Franca é que realmente a gente não tem, com base na reforma, né, nenhum impacto significativo. O que a gente teria, na verdade, né, todos os benefícios que a gente tem hoje, a gente poderia fazer tanto no IBS como no CBS. Se a gente, né, eu já vi discussão, inclusive até de ampliação, de incidência do imposto seletivo. Tem também criação de fundos de diversificação econômica, que isso também está abordado na reforma. Então, a Zona Franca de Manaus, né, até onde eu sei, ela não tem não há nenhuma tentativa de modificar ali a situação que ela já tem hoje. Com a nova tributação do consumo, o que a gente vai ver vão ser, né, esses novos tributos fazendo as vezes do antigo. E eu acho que ainda tem essa questão do fundo de desenvolvimento. Depois eu vou dar uma olhadinha para confirmar se realmente ele tem algum impacto específico na região, mas não sei também de nenhum, né, pela tributação, né, do imposto de renda que a gente está discutindo aqui, a gente está falando mais de pessoa física, então a gente, né, não vejo ali muitos impactos, a não ser, né, daquelas pessoas, no termos de desenvolvimento de negócio, não, e também na tributação do consumo também me parece, né, que ficou inalterado. No caso da tributação do consumo, né, só para uma informação para a Tainá, a própria emenda constitucional que determinou a nova tributação do consumo disse que era preciso manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, né, inclusive para fins de IPI, então se preocupou com isso, mas no imposto de renda, o que eu tenho de informação é que não há nenhuma particularidade. Agora, você pode até pensar, Tainá, a maioria das pessoas que são sócias de empresas que estão na Zona Franca devem receber de dividendos por mês até 50, 60, 70 mil por mês, né? Veja que são pessoas ricas. Quem sim. recebe mais do que isso, e muito mais do que isso, e que vai ter que pagar mais algum imposto, é um volume muito pequeno, né? Claro que essas pessoas têm um poder imenso e tem nós estamos falando desse 0,2 aqui que vão mobilizar talvez até a maioria dos deputados, né? Pode perfeitamente acontecer que a maioria dos deputados federais rechace, não vote favoravelmente a essa reforma e representando esse 0,2, né? Então são muito poderosos, mas em termos de economia da Zona Franca, eu acho que não há propriamente algum tipo de risco mais.
como a professora Ludmila falou, a questão da fake news, porque aí o pessoal fica, nossa, vão taxar os ricos, vão taxar as empresas vão sair daqui, o que vai ser da gente? E aí É, entra aquele desespero. é. Mas obrigada, Muito boa professora e professora. a sua pergunta. Bom, gente, muito obrigado. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. A gente já teve mais ou menos 30 pessoas acompanhando. Foi uma mesa de debates muito prestigiada, né? Um tema que afeta, né? Eu não vou dizer que afeta a maioria das pessoas no sentido de terem que pagar mais, mas afeta a maioria das pessoas no sentido de terem que pagar menos, né? E então mobiliza muita gente. Agradeço a Ludmila, já fica aqui a lembrança para fazermos mais eventos com ela aqui no Instituto de Estudos Fiscais. E aproveito também para quem está assistindo e para quem vai ver o vídeo, né? Para convidar vocês para o seminário do IF, o seminário de 20 anos do IF. O IF surgiu em 2005, vai ser comemorado no dia 23 de setembro em Belo Horizonte e vai ser dedicado sobre a reforma, vai ser dedicado à reforma tributária, a reforma tributária da tributação da renda, a gente está discutindo aqui, e a reforma tributária da tributação do consumo. Ludmila, muito obrigado, e vou pedir para você falar suas palavras finais para nós podermos encerrar. Que isso, eu que agradeço, né? Estou à disposição para a gente conversar mais. Marciano, a gente realmente tem que conversar mais. Inclusive, eu estou até escrevendo com o Tarcísio um artigo, depois eu vou mandar para você, eu acho que você vai Que gostar. bom. Vamos realmente fazer isso, porque né, eu acho que a contranarrativa ela tem vindo também muito forte, então é muito importante, né, que a gente, né, se alinhe, né, que a gente alinhe esse discurso para fazer frente a esses argumentos absurdos. Muito obrigado, Ludmila. Agradeço a Tainá, a Janaína, ao Cláudio, Priscila, Lohane, que estão aqui acompanhando, o Tiago também. E se tiverem sugestões para novos temas aqui de mesas de debate, vai ser um prazer receber as sugestões de vocês. Um grande abraço, muito boa noite, até a próxima. Tchau, gente. Bom descanso. Até a Para próxima. você. Obrigada, viu, Marciana? Até a próxima. Eu que agradeço pela presença. Obrigado. Tchau, tchau.